Nesse terceiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus já nos aponta para o mistério da cruz do Senhor. Estamos vivenciando o ano litúrgico B, e nesse ano litúrgico, a partir do terceiro domingo, a palavra de Deus vai nos inserir, sobretudo, dentro do mistério da paixão de Cristo. No Evangelho, nós temos Jesus purificando o templo de Jerusalém, afirmando que o verdadeiro templo é seu corpo. Na segunda leitura, nós temos a pregação de Paulo, falando que nós não pregamos nem sinais milagrosos e nem sabedoria. Pregamos Cristo crucificado. E na primeira leitura nós temos justamente os 10 mandamentos na sua versão bíblica. Sou padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia pela Faculdade de Filosofia e Teologia AFAGE, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, O Pão da Palavra. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Na primeira leitura, nós temos Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17, que é o texto conhecido como os 10 mandamentos, e que a tradição judaica chama de Debarim, as 10 palavras, os 10 conselhos que Deus dá para que o povo possa viver na Terra Prometida. Então é interessante que existe uma grande diferença entre dabar e mandamentum. Mandamento é uma ordem, quando se traduz para o latim, ao passo que no texto hebraico aparece a palavra debarim, palavras, conselhos. É como se fosse um pai aconselhando o filho, dando a direção para que o filho possa bem viver. A grande chave de leitura dos mandamentos, ou das palavras, é o versículo 3. É o versículo 2, melhor dizendo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Deus dá as palavras, os conselhos para que o povo não volte mais para o Egito, não volte mais para a casa da escravidão. Pode parecer um contrassenso, porque, segundo a narrativa, eles acabaram de ser libertos da escravidão do Egito, estão indo para a Terra Prometida. Mas, se eles não obedecem esses conselhos que Deus dá, eles correm o risco de ser escravos dentro da própria Terra Prometida. Ou seja, o Egito, mais do que ser um lugar geográfico, é um lugar teológico. Eles podem ser escravos dentro da própria terra se eles não obedecem às palavras e os conselhos que o Senhor teu Deus lhe dá. Né? O próprio conteúdo dessas palavras aqui valeria um longo vídeo explicativo que nós não temos o tempo aqui necessário para fazer nesse programa. Né? Mas eu gostaria apenas de destacar o seguinte, que a fé cristã não nega e não jogou fora os mandamentos. Apenas vive os mandamentos, mas interpretados de acordo com a palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Isso é tão verdade que o próprio Catecismo da Igreja Católica, né, o próprio Catecismo da Igreja Católica dedica quase que 80% das suas páginas a comentar cada um dos 10 mandamentos, né? E eu diria também o seguinte, que muitas vezes a gente pensa que os mandamentos, os conselhos cerceiam nossa liberdade, ao passo que, biblicamente falando, né, ou seja, quando o Senhor dá essas palavras afirmando que Ele nos tirou da casa da escravidão, é como se Ele quisesse nos ensinar. Não, vivam esses conselhos se caso vocês queiram ser livres. Então, a prática dos mandamentos e das palavras, no fundo, nos ensina a sermos livres e a praticarmos a liberdade querida por Deus. Depois, nós vamos ter como segunda leitura primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 25. Né? E aí nós estamos diante justamente da pregação central de Paulo, né? Ou seja, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os homens, mas para os chamados, sabedoria de Deus. Né? Então ele deixa bem claro, os judeus buscam sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Mas nós pregamos é Cristo crucificado, que é escândalo para um e insensatez para os outros. É uma palavra atualíssima. Nós vivemos uma cultura religiosa na qual muitas igrejas cristãs usam dos seus altares e dos seus púlpitos para atrair os fiéis com sinais milagrosos, sinais extraordinários. Né? Sinais extraordinários. Ou seja, se desviaram do caminho do Evangelho, que é o Cristo crucificado. De um Deus que é apaixonado por nós e, pelo fato de ser apaixonado por nós, dá a vida por nós, para que nós aprendamos com Ele também a dar a vida pelos irmãos. É o caminho da cruz que salva. É o caminho da cruz que salva. Né? Nós nunca podemos esquecer isso. Jesus deixou bem claro
quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Ele não disse, quem quiser ser meu discípulo, busque sinais milagrosos, busque sinais extraordinários. Não. Quem quiser ser meu discípulo, tome o caminho da cruz. É o caminho da entrega da vida e do serviço. Só é capaz de dar a própria vida quem dá a vida ao próximo nas pequeninas coisas. Esse é o caminho da cruz, do caminho do Cristo crucificado. Um Deus apaixonado por nós e que por paixão sofre a paixão, dá a vida por amor a cada um de nós. Isso é um escândalo. Um Deus que morre por amor. Um Deus que dá a vida por amor. Mas esse é o caminho. O caminho cristão é o caminho da cruz, é o caminho da entrega da vida por amor. Isso para uns é escândalo, para outros é insensatez. Mas esse é o Evangelho e precisa ser urgentemente recuperado por muitas igrejas que se dizem cristãs. Por muitas igrejas que se dizem cristãs. Depois, nós temos o Evangelho, vou dedicar aqui um pouco mais de tempo aqui no Evangelho, porque o Evangelho tem detalhes preciosos que eu gostaria de chamar a atenção. O Evangelho trata da purificação do templo de Jerusalém. Jesus chega lá e expulsa os vendilhões do templo. Primeiro detalhe, essa cena Mateus, Marcos e Lucas coloca no final do ministério público de Jesus e João coloca no início do ministério público de Jesus, depois que Jesus realizou o sinal de transformar a água em vinho nas bodas de Caná, ele realiza este gesto lá em Jerusalém. Detalhe que só aparece nesse evangelho. O que Jesus fez aqui foi diferente dos outros evangelistas. Por quê? No versículo 14 se diz que no templo, ou seja, no versículo 14, 15, Jesus expulsou todos do templo junto com as ovelhas, os bois, e derrubou as mesas dos cambistas, as moedas. Ou seja, os outros evangelistas colocam de fato que Jesus expulsou os cambistas, a mesa dos bois, os bois, etc. Mas não fala das ovelhas. Só João fala que ele expulsou também as ovelhas. Isso significa que aqui Jesus verdadeiramente fechou o templo de Jerusalém. Porque o maior número de sacrifícios que se fazia no templo eram das ovelhas, e eram justamente as ovelhas que eram sacrificadas lá, as ovelhas e os cordeiros que eram sacrificados por ocasião da Páscoa. Então ele fechou o templo. O gesto de Jesus aqui é de fechar esse sistema religioso sacrificial do sacrifício dos animais, que muitas vezes enriqueciam os sacerdotes, porque quem eram os donos desses bois, ovelhas, pombas lá? Eram os sacerdotes. Os sacerdotes vendiam os animais, porque os animais tinham que ser íntegros, tinham que ser puros para serem sacrificados. E por isso mesmo que tinha a mesa do câmbio, os cambistas. Por quê? Porque o pobrezinho camponês trazia o seu dinheirinho, trocava pelo dinheiro do templo e no templo comprava o animal a ser sacrificado. Por isso que no versículo 16, diferente dos outros evangelistas, se coloca: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Em grego aparece a palavra emporium. Muito interessante, né? Ou seja, essa palavra emporium, que deu origem ao nosso empório, né? É a palavra grega que aparece aqui. Então aqui Jesus é muito sério esse tema. Por quê? Em primeiro lugar, a questão do comércio na casa de Deus, a questão do sacrifício dos pobres, as mesas das pombas, que nos 4 evangelhos Jesus detona com isso. Mas aqui, além disso, Jesus detona também com o sistema sacrificial do templo. Por quê? Porque, diferente dos outros evangelhos, Jesus também expulsa as ovelhas, ou seja, o sacrifício, sobretudo aquele sacrifício que se fazia na Páscoa, das ovelhas, dos cordeiros, aqui é proibido, aqui é cerceado, porque Jesus botou todo mundo para fora. E aí vem outro detalhe que só aparece no Evangelho de João. Que sinal nos mostras para agir assim? Então Jesus diz: destruir esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Então é interessante que a palavra templo que aparece aqui não é a palavra hieron, é uma outra palavra, é a palavra naion. E naio é o santuário pequenininho que ficava dentro do templo, porque tinha o templo, toda a estrutura grandona do templo, com o pátio, com as construções, mas dentro do templo tinha o Santo Santorum, né? O Santo dos Santos, né? O lugar mais sagrado, onde se acreditava que Deus habitava ali. Pois Naion se refere a esse Santo dos Santos. Então, o sinal que Jesus realiza é o seguinte: destruir este templo e em 3 dias o levantarei.
Levantarei, no grego, egeiro, é o verbo sempre da ressurreição. Aí, João faz todo esse joguete de que os judeus não entendem de que templo ele está falando, mas aí o narrador explica, se trata do templo do seu corpo. Ou seja, no fundo, João está querendo ensinar que o verdadeiro templo no qual Deus habita é Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. A palavra de Deus que se fez carne. Então, o templo não é a construção, o templo é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. No início da fé cristã, isso estava tão latente entre os cristãos, que Mateus, por exemplo, vai redigir aquela frase: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Por quê? Porque o templo não é mais um lugar, um espaço físico, mas um espaço de uma pessoa. É a presença de uma pessoa que torna um lugar um templo. A pessoa do Cristo ressuscitado. E veja, está se falando da paixão dele, está se falando da morte. Por quê? Vai destruir o templo e reerguer em 3 dias. Ou seja, a destruição desse templo é justamente a morte de Cristo, a paixão de Cristo. Em 3 dias, a sua ressurreição. E é interessante, né, que um detalhezinho que os evangelhos colocam é que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. E a palavra templo lá que aparece é a palavra naion, que é também essa palavra templo que aparece aqui no texto. Aqui no texto. Então é muito interessante, né? Então quem escreve esse texto já tem uma alta teologia. O templo não é um lugar, o templo é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo Deus habita em plenitude, porque ele é a palavra de Deus que se fez carne. E ele vai ser assassinado. Então por que ele vai ser assassinado? Por causa desse comércio no templo. Ou seja, um dos motivos pelos quais Jesus vai ser perseguido historicamente, ele enquanto palavra de Deus se fez carne, foi porque ele era contra esse sistema sacrificial do templo que explorava as pessoas, enriquecia os sacerdotes. Então, se Jesus voltasse hoje em muitas das nossas igrejas, não saberíamos qual seria, nós talvez desconfiaríamos qual seria o comportamento dele. Quando se vendem as bênçãos de Deus, quando se vendem as graças de Deus a troco de dinheiro. A troco de dinheiro, né? A troco de dinheiro. Então, eu acho que é uma palavra muito pertinente que deve nos fazer pensar. Por que Jesus vai padecer a cruz? Porque ele foi contra esse sistema religioso que explorava as pessoas, enriquecia os sacerdotes e que fazia das bênçãos de Deus um sistema de barganha por meio de comércio. Então, peçamos ao Senhor, portanto, a graça de assumir o caminho da cruz, da doação de vida, e que a gente possa exercer a nossa profecia diante da religião que se diz cristã no mundo de hoje, mas que transformou seus templos, transformou suas igrejas em lugares onde se vendem as bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, por esse espaço para pegar a palavra de Deus. A nossa peregrinação para a Terra Santa está de pé. Do dia 4 de novembro ao dia 12 de novembro, nós já temos notícias de Israel de peregrinações que já recomeçaram a voltar para lá. Então, por isso, nós temos a expectativa, nós temos a esperança de que poderemos realizar esse sonho de viajar para a Terra Santa. Se você estiver interessado, então basta entrar em contato com aquele Melo, cujo telefone estará aqui abaixo no contato deste vídeo. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.